7 horas 42 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje, quarta-feira, 21 de outubro, e a honra de poder receber aqui, o prazer sempre, né, de poder receber no Folha no Ar, primeira edição, o promotor eleitoral, promotor de justiça da 129, a 129ª Zona Eleitoral de Campos, doutor Vitor Queiroz. Vitor, obrigado pela presença mais uma vez, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É uma honra também estar aqui, fico à disposição, que eu puder colaborar, também. Vitor, obrigado pela presença. Estava aqui recordando aquele debate sobre a Lava Jato, lá na FDC, no Uniflu, você, Heron, Antônio Carlos Filho e Alexandre Buchaú. Eu tive a responsabilidade de mediar, foi no dia 21 de março de 2018. Um ano emblemático, 2018, né? Um ano da eleição presidencial, foi meses antes. E é o primeiro tema do primeiro bloco aqui. Você e Heron, eu me lembro daquele debate, você e Heron tiveram posições, Heron juiz, né? Juiz de Campos também, você promotor de Campos, tiveram posição mais de defender a Lava Jato, né? Como todo debate tem que ter, né? Tem que ter contraditório. Não pode ser esse debate aqui que também se faz volta e meia em Campos, são 4 pessoas da mesma corrente para falar variações do mesmo tema. Você tem que ter uma simulação de acusação e defesa, né? Para ter um debate. E o Antônio Carlos Filho, advogado, ele fez uma parte mais crítica da Lava Jato. O Buchaú falar da experiência empírica como político, né? E a Sana da plateia, eu me lembro que ela se integrou ao debate também com críticas da Lava Jato. A Sana Gimenez, advogada. Enfim, passado esse tempo, né? O que mudou na sua visão sobre a Operação Lava Jato no Brasil? Bom dia. Bom dia, Luísio. Pois é. Aquele painel que você organizou e mediou foi um momento, assim, foi um evento histórico, porque foi a oportunidade de a gente antever muita coisa, né, que está acontecendo hoje, que aconteceu desde então. É lógico que a história ela se faz ao caminhar. Né? A gente não pode ter a pretensão de dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No meio do caminho, vários outros fatos aconteceram, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19, enfim, uma série de outros eventos. A eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, a exoneração do então juiz Sérgio Moro, e assim por diante, para integrar o governo, e assim por diante. Mas já naquele tempo, era possível imaginar, fazendo um paralelo com a Operação Mãos Limpas da Itália, já era possível imaginar algumas coisas, né? Que de fato aconteceram, principalmente do ponto de vista da reação. Né? Naquele momento a gente estava na efervescência ali da Lava Jato, de se tornarem efetivas condenações, medidas de repressão, enfim, de investigação, e naturalmente veio a reação legítima em muitos aspectos, e é o que a gente tem visto hoje. Eu não sei se você se recorda, Aloysio, naquela ocasião, em março de 2018, eu fiz algumas referências a uma obra que abordava a Lava Jato em comparação com a Operação Mãos Limpas, de um procurador de justiça do Paraná, Rodrigo Chemin. É um livro que se chama Mãos Limpas e Lava Jato, a corrupção se olha no espelho. Né? E ele escreveu esse livro em 2017,
e ele, naquele tempo, dizia, né, que chamava atenção para as possíveis reações à Lava Jato. E lembrando que na Itália essas reações foram de diversas ordens. Aqui eu vou usar as expressões dele. Tá? Ele via na Itália, na Operação Mãos Limpas, reações suicidas, homicidas, jurídicas, violentas, políticas, legislativas e contra os investigadores. Né? E é mais ou menos isso que a gente tem visto. Tirando as reações suicidas, homicidas, mas as reações políticas, legislativas, jurídicas contra os investigadores estão ocorrendo, não é? E nesse movimento pendular, até que se chegue a um equilíbrio, é natural que haja um certo arrefecimento, digamos assim, né, da pujança da Lava Jato. Por exemplo, uma das reações seria contra os investigadores. Isso aconteceu na Itália. O que a gente vê aqui hoje... Falcone, né? Falcone, por exemplo, é emblemático, né? Relativamente ao procurador da República, lá, o Deltan Dallagnol, né? Ele é alvo de diversas representações do Conselho Nacional do Ministério Público, não é? É uma reação contra o investigador. Eu não estou aqui entrando no mérito, não conheço a fundo as representações, enfim, mas isso já era previsível. Hoje se materializa. Simplesmente porque aquele fenômeno vislumbrado na Itália no início da década de 90 se repete aqui com os temperos tropicais, né? O caso na Itália, Mãos Limpas, nessa analogia, foi um capital, né? Eu era garoto, mas lembro, garoto, eu tinha uns 20 anos, eu acho, e lembro do negócio do Falcone. Eu acho que a coisa do Falcone foi o que chamou a atenção do mundo para o que estava acontecendo, né? Porque a máfia já era famosa no mundo inteiro. Mas a máfia executar um juiz foi uma coisa que quem estava acostumado a ver os filmes de Scorsese e Francis Ford Coppola, né? Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, foi a ficção transpor a tela de cinema para vir para a realidade. E eu me lembro que me focou muito a cratera que ficou aberta, que explodiram o carro do Falcone com segurança, com todo mundo dentro. Isso, graças a Deus, não tivemos aqui no Brasil, né? Pois é. Se me permite, a reação da máfia, no caso do Falcone, por exemplo, foi uma reação violenta e pronta, né? Assim, no sentido de não dar margem a nenhuma discussão sobre a eficiência da reação, né? A eficácia da reação. Simplesmente, né, tira o sujeito do mundo terreno e pronto, resolvido. Há outras reações que, num certo sentido, são mais cruéis, porque elas vêm solapando, né, aos poucos a legitimidade dos investigadores. E que deve haver investigação, que deve haver repressão, que deve haver punição, isso é ponto pacífico, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que legitimar as investigações, fortalecer os mecanismos de investigação, de controle, de repressão e etc., para que as decisões sejam as mais legítimas possíveis. O que a gente vê muitas vezes, e eu acho que no Brasil acontece isso, é que, diferentemente da Itália, agora fazendo... né, não mataram nenhum procurador da República, nenhum juiz, nada disso. Mas, aos pouquinhos, não é? Reações políticas, reações ideológicas, enfim, vem solapando ou buscando solapar a legitimidade das investigações e a autonomia, a independência, né? Enfim. Se a gente pudesse fazer um paralelo com uma partida de futebol, né? É um jogo meio catimbado, né? É uma catimba feia. Mas eu não sei se a Rafa quer fazer alguma pergunta, porque esse tema, eu volto lá para o debate, dá vontade de
de fazer mais perguntas. Você quer fazer alguma pergunta, Arnaldo? Não, eu ia fazer a pergunta com relação a essa personificação da Lava Jato em figuras importantes, se tornaram figuras importantes, como o caso do juiz Sérgio Moro, que depois, ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro de Segurança e... Eu queria entrar nisso, Sérgio Moro. E também o Dallagnol, que pelo lado da promotoria. Então, acabou que a operação se tornou personificada em algumas pessoas, e essas pessoas se tornaram alvo de bombardeio de vários lados, seja pelos investigados, no caso do Sérgio Moro, por exemplo, seja pelos investigados, né, que alegam uma certa tendenciosidade na condenação, seja agora pelo lado dos eleitores do Bolsonaro, que veem ali como um traidor, colocando entre aspas aqui, do projeto político que eles apostavam, e que Sérgio Moro era uma figura ali de combate à corrupção que deveria estar ali constantemente. O quanto essa personificação, Vitor, na sua opinião, pode ter influenciado aí para uma possível avaliação negativa da Operação Lava Jato agora, passado aí alguns anos já, de algumas condenações importantes? Bom, Arnaldo, eu acho que em qualquer investigação, a personificação, por mais que ela seja inevitável, ela é indesejável, não é? Justamente por isso, porque as pessoas passam e as instituições ficam. Você não tem que dizer assim, só o Sérgio Moro que é o responsável ou capaz de combater a corrupção. Só o Deltan Dallagnol que é também o procurador da República, o único em quem a gente confia, a nossa última esperança. Não, não é isso. É o Poder Judiciário, é o Ministério Público, são os órgãos de controle, é a sociedade organizada, é a imprensa, enfim, independentemente do nome das pessoas. Eu sei que é inevitável mitificar determinados agentes, determinados personagens dessa história, mas isso não é bom. Isso não é bom. Não é bom por quê? Porque o dia em que um desses personagens cometeu um equívoco, e todos estão sujeitos a um equívoco, não é? Como você atrelou a investigação àquela pessoa, a investigação vai para o ralo junto com a pessoa, não é? Quando isso não deveria ocorrer, não é? A gente tem que criar uma cultura de combate à corrupção. É muito simples isso. E é tão simples de compreender isso que até os advogados de defesa, com a maior legitimidade, ao fazerem o seu discurso, também reconhecem isso. A diferença é que eles dizem, obviamente, defendendo os interesses dos seus assistidos, enfim, é que eles dizem que não está provado aqui, houve abuso ali, acolá, enfim. Mas a personificação, por mais que seja inevitável, é indesejável, ou indesejada, né? Ô, Vitor, você falou a expressão suicídio. Aí eu vou dar opinião pessoal, não estou só fazendo pergunta. A coisa para mim caiu, eu, Aloysio, né, cidadão, jornalista. Quando o Moro, há 6 dias do primeiro turno da eleição presidencial, 6 dias, vinha a candidatura, depois de definir o que era Haddad, né, ficou Lula até o final ali, só para ter o Barroso barrou no TSE. Haddad, ele cresceu de maneira, né, ele passou de menos de 2 dígitos para 20 pontos em pouco tempo, assim, foi impressionante. E Moro, há 6 dias do primeiro turno, quer dizer, em segundo lugar, ali já perto do primeiro, que era Bolsonaro, libera a delação do Palocci, que ele tinha recusado no julgamento da ação penal relativa aos crimes que o Palocci estava preso. Aí ele libera aquilo, quer dizer, como é que eu sou magistrado, eu não aceito aquilo como evidência na ação penal e libero para uso político há 6 dias do primeiro turno. E aí ele vai depois, aceita ser juiz,
ser ministro do principal beneficiado por aquela atitude, que é, do meu ponto de vista, é inegavelmente política, não é uma decisão que não seja de outro campo. Você não acha que, de certa maneira, usando essa expressão, Sérgio Moro ali não suicidou a Lava Jato? Pois é, mas se isso que você falou aconteceu, é porque deram poder para ele fazer isso. Não devia ter. Né? Ele não é a Lava Jato. A Lava Jato devia ter vida própria. Daí a crítica à personificação. Não é? Erros, equívocos, todos nós estamos sujeitos a eles. Vamos imaginar que alguém compreenda, como você encaminhou, que alguém compreenda que esse tenha sido um equívoco. Ótimo. E só por isso a Lava Jato deixou de ter legitimidade, né? Tudo que se fez a gente perde, né? Isso que é lamentável. Se não houvesse essa extrema personificação, talvez o combate à corrupção fosse mais eficiente, né? Vamos entender por um outro aspecto, Aloysio, eu sempre penso nisso. Naquela época, eu não estou justificando a atitude do Sérgio Moro, tá, na época, mas eu quero entender. Naquela época, como juiz, mesmo que tivesse uma série de garantias e prerrogativas no exercício da função, ele já era objeto ou vítima de muita pressão, né? Uma pressão que nós não podemos imaginar o tamanho. Não podemos imaginar se ela é uma pressão resistível ou irresistível para um ser humano. Então, talvez, sair da magistratura, pedir exoneração e trilhar um outro caminho, pode ter sido para ele uma válvula de escape, né? Porque realmente ele pode ter percebido que ele chegou no limite no exercício da função jurisdicional, porque ele tocou em pontos nevrálgicos, ele tocou em interesses muito importantes, que nunca haviam sido tangenciados no Brasil, pelo menos de uma forma tão eficiente assim. Então, voltamos à questão da personificação, né? Se nós atrelarmos a Lava Jato a pessoas, de investigadores, de juízes, de quem exerce a operação do direito aí nesse campo, isso não é bom, isso não será bom, né? Aliás, nós não temos que entender que a Lava Jato é a salvação da lavoura em geral, a salvação do mundo. Assim como a Lava Jato, outras investigações devem existir. E aí uma outra crítica que se faz desde logo, que é a concentração de temas, de discussões e de ações penais lá em Curitiba, né? Por mais que você tenha regras de competência que ao serem aplicadas, recomendem mesmo a concentração da competência lá em Curitiba, às vezes a gente pode imaginar também que a descentralização disso podia tornar ainda mais eficiente as investigações, né? Por que só em Curitiba as coisas podem funcionar? Por que não podem funcionar no Rio, em São Paulo, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, na Bahia e assim por diante, né? Será que eles têm agora, lá em Curitiba, esse poder único de redenção da corrupção e de... Enfim, eu sei que eles, os agentes públicos que atuam nessa área, eu sei que eles não pensam assim, mas acaba soando dessa forma, né? Essa concentração, essa personificação não é bem-vinda. Não é bem-vinda. São 8h01, a gente está passando o primeiro bloco, só não queria deixar de fazer uma pergunta. Para quem conhece, que todo partido político tem a sua... Toda corrente política, não bota partido, ele tem esse pessoal que o próprio Lula chamava na época do PT no poder, e o integrantes do PT tentaram inventar um dossiê sobre o opositor de... Eu não me lembro agora se era Dilma ou ele que estava disputando a eleição, que ele disputou com Dilma e com ele, perdeu as duas vezes, um dossiê contra o José Serra.
e tentaram inventar um dossiê contra a Serra. Nas fake news que mais tarde o PT vai acusar o Bolsonaro de fazer, a mesma coisa. Mas acusaram de montar um dossiê falso e Lula chamou de aloprado, né? A expressão que o Lula é bom dessas coisas, né? Ele cunhou. É que são os aloprados, pessoa mais sem noção, né? Mais radical. Sem freio. Mais radical pela ideologia. E tem de um lado e do outro também. Esses aloprados do PT, depois que o Bolsonaro decretou agora no último dia 7 de outubro desse mês, olhei aqui, ele falou assim: é um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer essa imprensa maravilhosa é um eufemismo por óbvio, que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no meu governo. Passo-se alguns dias e o seu vice-líder no Senado, o seu vice-líder no Congresso, o senador Chico Rodrigues, é encontrado com maços de dinheiro num escândalo chamado Fiofó-Gate, né? Porque, né, pela Polícia Federal, dinheiro desviado para combater a pandemia, segundo a Polícia Federal suspeita. Mas quando nesse interregno entre Bolsonaro dizer isso acontecer, o Fiofó-Gate, você via nos petistas, esse pessoal aloprado, a inveja que eles tinham de Bolsonaro por estar fazendo o que eles julgavam que Lula, talvez, ou Dilma devesse ter feito. Como é que você vê essa roda da história? Isso é muito, muito sério. Apesar de ser uma colocação, com todo respeito, tosca do presidente da República, ela tem muito significado, ela é carregada de muito significado e permite muitas reflexões. Mais uma vez, sem entrar no mérito de preferência política e etc., uma coisa é inegável. Ao tempo dos governos do Lula, da Dilma, os órgãos de investigação, de certo modo, foram prestigiados. Os mecanismos de investigação, de controle da corrupção, foram prestigiados. Coisa que hoje em dia não se vê muito. Vide os jabutis que se colocaram na lei anticrime, vide a lei de abuso de autoridade, que, sem dúvida nenhuma, veio para colocar freios nos mecanismos de investigação e repressão, notadamente a corrupção, né? E justamente numa época em que você tem um governo que se elegeu sob o argumento de combate à corrupção, de que tudo que havia no passado era um absurdo, né, e etc. E agora vem o presidente da República dizendo isso, né? Eu acabei com a Lava Jato. Mais uma vez, lembro da história da personificação. Ele acabou com a Lava Jato ou acabou... O que ele quis dizer? Que ele acabou com a Lava Jato, que é uma investigação, é uma parte, ou ele acabou com os mecanismos de investigação e de controle, não é? E aí ele tenta se explicar, dizendo, não, é porque não tem corrupção. Então, não há necessidade de ter essa atuação toda dos mecanismos de investigação, de repressão, enfim. Mas o fato é que, antes, né, naquele tempo, do governo do Lula, da Dilma, os órgãos de investigação e repressão atuavam de forma mais autônoma e mais livre. Talvez isso tenha viabilizado o crescimento da Lava Jato, né? E agora, a roda da história, ironicamente, nos põe diante de uma colocação desse tipo, né? Talvez tenha sido mal colocado pelo presidente da República, enfim, por isso que eu falei que foi uma colocação tosca, parece, mas, e assim, eu acho que, independentemente de quem for o presidente da República, quem está sentado naquela cadeira, quem exerce o mandato de presidente da República, tem que ter compostura, tem que ter
seriedade naquilo que fala, não pode ser debochado, não pode usar palavras inadequadas, porque ele é exemplo, né? Essa história, essa roda da história está girando e gerando uma situação de muita ironia. A última pergunta, para a gente passar para os temas, para a gente vir para o nosso canavial, como dizia Capi, mas é porque essa coisa é um debate que a gente está fazendo há algum tempo já, né? Mas eu me lembro que você fez naquela palestra, que você diu que seria um favor, você foi naquele debate, você foi brilhante naquele debate, e você falou uma passagem de um autor italiano, que eu não vou lembrar quem foi agora, eu acho que foi, não sei se foi esse autor que você citou antes, da comparação com as duas, foi um autor italiano, que na semifinal, e eu lembro muito porque aquela Copa do Mundo eu cobri, em 94, a semifinal de Itália e Bulgária. Bulgária tinha um timaço, aquela geração de Stoichkov, Lermontov, um Caraquinha, um timaço aquele time. Stoichkov era parceiro de Romário no Barcelona, o maior jogador búlgaro da história. E a Itália venceu numa atuação. Fala-se muito que o Romário jogou muito aquela Copa, mas Baggio nos jogos contra a Nigéria e contra a Bulgária foi até as maiores atuações que eu já vi jogando no Copa do Mundo. E semifinal, Itália, muito popular futebol, o parlamento italiano aproveitou a audiência do jogo para passar leis contra a mãos limpas. Né? E você falou e me marcou muito isso, eu não sabia. E a cara né? A cara da Itália e também um pouco a cara do Brasil, se tivesse sido aqui. Mas o produto da mãos limpas na Itália foi Berlusconi. E o produto da Lava Jato no Brasil político foi Bolsonaro. A pergunta e aí eu quero juízo de valor, sim. Desculpa, mas eu vou querer do cidadão. Valeu a pena? Rapaz, eu não sei, assim, a pena, né? A pena a gente tem que cumprir, né? Se ela valeu ou não, aí o futuro é que vai dizer mais, né? Eu não acho, nunca achei que a Lava Jato devesse ser argumento ou fundamento para eleição ou para não eleição de quem quer que seja. Por mais que isso, como você bem apontou, por mais que isso tenha ocorrido de fato, de algum modo, a eleição do presidente da República acabou representando, né, em certo aspecto, essa revolta com o que havia, né? Agora, naquele momento, veja bem, como a coisa não é simples, no segundo turno das eleições, havia 2 candidaturas, né? E a população fez a escolha. Se a realidade política não foi capaz de oferecer outras candidaturas, ou outros candidatos, ou outros projetos políticos diversos, diferentes, não vou dizer que melhor nem pior, é a regra do jogo, não é? O que a gente vai fazer? Cara, sinceramente, eu não posso dizer se valeu a pena ou se não valeu a pena, porque eu me recuso a achar, e sempre me recusei a achar, que esses mecanismos desculpa eu bater nessa tecla, mas é por aí, que esses mecanismos de investigação, de repressão, de combate à corrupção, por parte do sistema de justiça, tinham que ser usados ou ter como objetivo determinado projeto político. Quando isso acontece, é um sintoma de que tem alguma coisa errada, né? Independência é a palavra. Eu sei que existe uma força centrífuga, né, que busca sempre tirar essas autoridades de investigação, de repressão, da sua independência.
Mas a gente tem que estar atento e sempre corrigir os rumos. Deixa eu só falar uma outra coisa, Luiz, se desculpa me alongar, mas eu não sei se você se recorda, naquele painel lá da Faculdade de Direito, nós estávamos às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. Né? Então era olha como a gente não consegue enxergar tão longe, né? Eu pensava muito na Copa do Mundo de 2018. Falava assim, pronto, o Brasil vai caminhar, a seleção vai se dar bem, o Neymar vai estar lá em cima, e aí é que o Congresso vai travar tudo, né? Vai ser como na Itália. Mas aí não houve essa felicidade na Copa do Mundo de 2018, não houve essa catástrofe, essa embriaguez, porque não tivemos sucesso, e aí a gente ficou um pouquinho diferente da Itália. Graças a uma defesa trocando de mão de Courtois, naquele chute de Neymar no ângulo oposto no finalzinho, né? Brasil e Bélgica. Mas vamos lá, eu podia fazer um programa só sobre isso, mas vamos como diria Capi, vamos fazer um intervalo para vir para o nosso canavial aqui. E o presidente eleito falou que houve fraude nas eleições. Como você disse, dá um programa de 4 horas só. Tem que fazer tipo Netflix em série. São 8h13. Em Campos, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já. Hoje, o programa recebendo o promotor eleitoral, o promotor de justiça da 129 Zona Eleitoral de Campos, Dr. Vitor Queiroz, conosco ao vivo aqui. E amanhã, já anunciando, retomaremos as entrevistas com os candidatos e iniciaremos a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos pela ordem do sorteio já realizado conforme anteriormente, doutor Bruno Calil amanhã, e na sexta o do Beethoven, né, estará conosco aqui. São 8h14, oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar. Quando se pensa em exames